A Coreia do Norte adora mostrar sua força. Desfiles gigantescos, mísseis atravessando o céu e tropas marchando como se fossem peças de uma máquina perfeita. Parece uma potência inabalável, pronta para enfrentar o mundo, certo? Só que essa é só a embalagem. Por trás da propaganda, os soldados vivem uma realidade marcada por sofrimento, abusos físicos, psicológicos e de diversas outras formas que você nem possa imaginar. Hoje, aqui no Belo Mundo, vamos falar sobre o lado que ninguém mostra: a fome que afeta soldados, a corrupção que consome o exército por dentro e um dos temas mais chocantes, a chamada Tropa do Prazer. Um esquema de abusos contra mulheres que o governo norte-coreano tenta esconder de todas as formas. Número 1. A formação do exército. Para entender de onde veio tudo isso, precisamos voltar no tempo. Após a Segunda Guerra Mundial, a Península Coreana foi dividida em duas: o Norte, apoiado pela União Soviética e a China, e o Sul, aliado aos Estados Unidos. Só que essa divisão não ficou só no mapa. Ela virou um barril de pólvora que explodiu na Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Foi nesse contexto que o Exército Popular da Coreia começou a ganhar forma. Desde os tempos de Kim Il-sung, o avô do atual ditador, o regime apostou pesado na construção de um exército gigantesco. E quando falamos gigantesco, não é exagero. Hoje, o exército conta com mais de 1 milhão de soldados ativos e mais de 600 mil reservistas. É um dos maiores exércitos do mundo. Mas será que quantidade é sinônimo de vitória? Aqui, um spoiler. Não é. Por trás da fachada, o que se vê é um exército cheio de problemas, tanto em preparo militar quanto em condições humanas. Número 2. Treinamento ultrapassado. Ter muitos soldados pode parecer intimidador no papel, mas a história mostra que isso nem sempre garante a vitória. Para entender essa lógica, basta lembrar da Guerra do Vietnã entre os anos de 1955 a 1975. De um lado, os Estados Unidos, com mais de 500 mil soldados, apoio aéreo maciço e equipamentos de última geração. Do outro, o Vietnã do Norte e o Vietcong, com guerrilheiros em menor número e mal armados. O resultado? Os americanos foram forçados a se retirar e o Vietnã do Norte reuniu o país sob o regime comunista. Mas por que o menor venceu? A resposta é: estratégia. Os Vietcongues usaram guerrilha, emboscadas e túneis subterrâneos para confundir e enfraquecer o inimigo. Conhecimento do terreno e apoio popular foram cruciais. Essa lição é clara: estratégia supera números. E o que isso tem a ver com o Exército Popular da Coreia? Tudo. O treinamento militar norte-coreano é superficial e ultrapassado, enquanto potências como Estados Unidos e Rússia investem em drones, táticas cibernéticas e combate moderno. A Coreia do Norte ainda segue a doutrina da força bruta e do uso de grandes exércitos. Aqui, o foco está na resistência física e disciplina. Os soldados marcham e seguem ordens de forma robótica, mas não recebem preparo técnico para lidar com tecnologia militar moderna, muito menos estratégia. E isso já está cobrando seu preço. Relatos apontam que os soldados norte-coreanos enfrentam dificuldades para acompanhar as forças russas na guerra da Ucrânia, revelando o atraso de suas técnicas de combate. Número 3. Equipamentos obsoletos. E já que falamos de treinamento obsoleto, vamos falar de outra questão crítica: o arsenal norte-coreano. No papel, ele parece impressionante, com milhares de tanques, canhões, peças de artilharia e outros armamentos. Mas, na prática, a história é bem diferente. Grande parte desse equipamento é, no mínimo, antiquada. Muitas dessas máquinas foram herdadas da antiga União Soviética ou até mesmo da época da Guerra da Coreia e deveriam estar no museu e não em atividade. Muitos tanques e veículos de combate são antiquados e têm problemas de manutenção. A Força Aérea e a Marinha também usam aeronaves e navios ultrapassados,
sem a tecnologia necessária para competir com forças armadas mais avançadas. E o que isso significa? Bom, significa que num conflito real, esses equipamentos seriam facilmente superados por sistemas mais modernos. Além disso, a manutenção desses equipamentos é difícil, já que peças de reposição e suporte técnico são limitados. O resultado são armas que não funcionam bem, tanques que quebram facilmente e aviões que não têm condições de voo satisfatórias. Preocupante, não é mesmo? Sem dúvida. Mas, como você vai descobrir em breve, esse não é o maior problema enfrentado por quem veste o uniforme norte-coreano. Afinal, as dificuldades humanas dentro dessas fileiras podem ser ainda mais alarmantes. Número 4. Você sabe quando entra, mas não sabe quando sai. Enquanto muitos países têm um serviço militar obrigatório que dura 1 ou 2 anos, na Coreia do Norte a realidade é outra. Lá, o tempo de serviço pode durar quase uma década, isso mesmo, 10 anos. E pior ainda, para muitos jovens, não há escolha, é obrigatório. Os homens enfrentam, em média, até 10 anos de serviço militar, enquanto as mulheres também são forçadas a servir por vários anos, dependendo das necessidades do exército. Isso significa que, ao invés de estudarem, aprenderem uma profissão livremente ou construírem uma carreira fora do ambiente militar, os jovens norte-coreanos passam a entrada da vida adulta dentro de um quartel, obedecendo ordens rígidas, recebendo doutrinação ideológica constante e vivendo em condições muito longe das ideais. Para as mulheres, o fardo é ainda maior. Além de passarem pelos mesmos problemas dos homens, elas enfrentam riscos extras, como a chamada tropa do prazer, um assunto que abordaremos mais adiante. Número 5. Corrupção dentro do exército. Um dos problemas mais comuns e pouco falados é a corrupção que permeia todo o exército. Oficiais superiores, que deveriam zelar pela disciplina e pelo bem-estar das tropas, muitas vezes exigem subornos dos soldados. Tais presentes, podem garantir pequenas vantagens, como não ser punido severamente por um erro, conseguir um pouco mais de comida ou escapar de tarefas mais pesadas. Devido à escassez de tudo dentro do exército, desde comida até roupas e itens básicos, esses subornos acabam criando um mercado paralelo. Quem não paga, sofre. Quem paga, sobrevive um pouco melhor. Número 6. Fome e desnutrição. A imagem de soldados marchando em perfeita sincronia passa a ideia de força e poder, né? Mas o que a propaganda da Coreia do Norte não mostra é que muitos desses soldados estão lutando contra a fome todos os dias. Relatos de desertores e investigações de veículos internacionais, como o jornal The Guardian, revelam que a situação alimentar no exército está longe de ser como nos desfiles. O que eles chamam de refeição é, na verdade, uma sopa rala com grãos de péssima qualidade e, se tiver sorte, talvez um pedaço minúsculo de carne ou um vegetal qualquer. Agora, imagina passar meses comendo só isso. O resultado? Desnutrição generalizada. Muitos soldados perdem peso de forma drástica, ficam fracos, doentes e, claro, não têm energia para encarar a rotina pesada do exército. Quando o prato do dia não dá conta, o jeito é improvisar. Tem soldado que vasculha a natureza atrás de raízes, folhas e pequenos animais para tentar se alimentar. Outros, mais ousados, partem para o autoabastecimento. Roubam comida do próprio exército ou das fazendas próximas. Isso mesmo, o próprio soldado precisa virar caçador e coletor para não desmaiar de fome. E se você acha que essa crise de fome começou agora, está enganado. A Coreia do Norte já enfrentou crises alimentares severas no passado. E as coisas só pioraram com as sanções internacionais, os erros de planejamento agrícola e o clima extremo. Se na vida civil a comida já é escassa, no exército a situação não melhora. A não ser, é claro, para os oficiais de alta patente, que têm acesso a rações melhores e privilégios que a maioria só vê de longe. Número 7. Condições de vida precárias. Se você acha que a fome já é o pior cenário,
espera até ouvir sobre as condições de vida dos soldados norte-coreanos. Quando a gente pensa em alojamento militar, costuma imaginar um lugar simples, mas pelo menos digno. Agora esqueça essa ideia. Os soldados da Coreia do Norte vivem em alojamentos frios e apertados, sem aquecedor, mesmo durante o inverno congelante da Península Coreana. E aqui, o frio não é brincadeira. Quando as temperaturas despencam, o único jeito de se manter aquecido é dormir amontoado com outros soldados, vestindo roupas velhas e cobertores que parecem papel fino. Se não bastasse o frio, a falta de água encanada piora ainda mais a situação. Quer tomar banho? Melhor torcer para encontrar uma torneira funcionando. Aqui os banheiros são coletivos, improvisados e muitas vezes sujos. E se você está pensando que isso já é ruim o suficiente, calma, que tem mais. A falta de higiene cria o ambiente perfeito para doenças e infecções se espalharem como fogo. Problemas de pele, parasitas intestinais e doenças respiratórias são praticamente parte do pacote para quem entra no exército. E diferente de outros países, não tem enfermeiro de plantão ou consulta médica garantida. Aqui é cada um por si. Doenças que seriam tratadas em dias em qualquer outro lugar podem deixar soldados incapacitados por semanas. E antes que você pergunte, não, o soldado não é liberado se estiver doente. Número 8. Economia paralela. Quando o salário não paga nenhuma refeição decente, o que o soldado faz? Se vira. Essa é a lógica dentro do Exército Popular da Coreia. Com salários insignificantes, fome constante e desvios de recursos pelos oficiais, muitos soldados se veem forçados a entrar na economia paralela. E quando a palavra é sobrevivência, não tem regra que impeça. Dentro do próprio exército, os soldados criam um verdadeiro mercado interno de troca e venda de alimentos, roupas, produtos de higiene e qualquer outra coisa que possa ajudar. O objetivo de muitos é conseguir algum dinheiro para enviar para suas famílias ou, quem sabe, guardar uma pequena quantia para quando o serviço militar terminar. Mas não se engane, isso não é fácil. A vigilância é constante e, se forem pegos, as punições são severas. Desde confisco de tudo o que conseguiram até trabalho forçado e longos períodos de isolamento. E se você pensa que isso só acontece dentro do território norte-coreano, está enganado. Nos últimos anos, soldados norte-coreanos foram enviados para fora do país, especialmente para a Rússia e zonas de conflito, como a Ucrânia. Oficialmente, eles vão para missões de apoio, mas, na prática, esses soldados acabam sendo usados como mão de obra barata. E olha só que ironia. O salário prometido para esses soldados é de cerca de $2.000 por mês, pagos diretamente pela Rússia. Parece muito, né? Agora, adivinha quanto disso chega nas mãos dos soldados ou de suas famílias? 0. Isso mesmo, nada. Esse dinheiro não passa nem perto dos familiares. Ele vai direto para os cofres de Kim Jong-un e ninguém pode fazer nada a respeito. Número 9. Deserções. Diante de tudo isso, não é difícil entender por que tantos soldados tentam desertar, mesmo sabendo dos riscos extremos que isso envolve. E não são riscos pequenos. Desertar da Coreia do Norte não significa só atravessar uma fronteira vigiada e cheia de minas terrestres. Significa também deixar para trás a família. E é aí que as coisas ficam ainda mais cruéis. Isso porque, se um soldado foge, quem paga o preço é a família inteira. Eles podem ser presos, mandados para campos de trabalho forçado ou até coisa pior. Para o regime, desertar não é apenas fugir, é traição máxima. E a resposta para a traição costuma ser brutal: trabalho forçado, tortura e, em alguns casos, execução pública. Mesmo assim, o número de desertores só aumenta, o que mostra o grau de desespero desses soldados. Para muitos, o medo de ser capturado não se compara ao desejo de liberdade. A rota mais comum de fuga é pela fronteira com a China. De lá, o objetivo é tentar alcançar a Coreia do Sul ou algum outro país onde possam pedir asilo. O problema é que a China não reconhece os desertores como refugiados.
Isso significa que, se forem pegos, eles são deportados de volta para a Coreia do Norte. E aí, você já imagina o que acontece. Apesar dos perigos, muitos conseguem escapar. E quando finalmente estão a salvo, esses desertores se tornam testemunhas vivas daquilo que o regime tanto tenta esconder. Número 10. A vida das mulheres no exército. Lembra quando falamos que, para as mulheres, a situação no exército da Coreia do Norte é ainda pior? O ambiente militar, que já é um inferno para os homens, se transforma em um verdadeiro pesadelo para as mulheres. Elas enfrentam desafios físicos, desnutrição e uma carga extra de abusos e humilhações. No passado, muitas mulheres decidiram voluntariamente se alistar. Parece estranho, mas em tempos de fome extrema, o raciocínio era simples. No exército, pelo menos, tem comida garantida. Só que essa garantia veio com um preço muito alto. A situação piorou quando o regime tornou o serviço militar obrigatório para mulheres. Agora, a partir dos 18 anos, as jovens são convocadas para servir por 7 anos seguidos. Oficialmente, homens e mulheres passam por treinamentos. Mas, na prática, as mulheres realizam tarefas extras, como cozinhar e limpar as instalações, enquanto os homens ficam isentos. Além de soldadas, ainda cuidam do lar militar. Com uma alimentação deficiente e esforço físico constante, muitas mulheres relatam que, após alguns meses, o ciclo menstrual simplesmente desaparece. Diante da fome extrema e do estresse, o corpo entra em modo de sobrevivência e desativa funções básicas. No início, algumas acham bom não ter que lidar com o ciclo menstrual, já que não existem produtos de higiene adequados. Mas logo percebem que isso é um sinal de alerta. O corpo não está recebendo nutrientes nem para suas funções essenciais. As que ainda menstruam enfrentam outra humilhação. Sem absorventes descartáveis, usam panos reutilizáveis, que precisam lavar e esconder dos homens, já que, segundo as regras locais, a menstruação é tratada quase como impureza. E se você acha que acabou, prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais revoltante. As denúncias de abuso dentro das bases militares são assustadoras. Estudos e relatos de desertoras apontam que a cultura do silêncio predomina. As mulheres raramente denunciam casos de abuso porque sabem que o sistema não protege as vítimas, mas os agressores. O medo de represálias faz com que muitas optem pelo silêncio. E se o assunto já estava pesado, agora entra um dos temas mais polêmicos de todos, a chamada Tropa do Prazer. Número 11. Tropa do Prazer. Entre as histórias mais perturbadoras e misteriosas da Coreia do Norte, poucas se destacam tanto quanto a chamada Tropa do Prazer. Embora o regime de Kim Jong-un negue a existência desse grupo, relatos de desertores e investigações internacionais contam uma história muito diferente. Segundo essas fontes, o governo norte-coreano mantém uma elite secreta de mulheres selecionadas para servir diretamente ao líder e a figuras poderosas do regime. O processo de escolha é frio e meticuloso. Jovens adolescentes, geralmente entre 14 e 20 anos, são recrutadas e submetidas a uma triagem rigorosa. São avaliadas em critérios de beleza, saúde e virgindade, já que o governo exige que todas as integrantes da Tropa do Prazer sejam virgens. Segundo o The Times of India, o grupo mais próximo de Kim Jong-un seria composto por cerca de 25 jovens, mas outros veículos internacionais apontam a existência de até 2.000 mulheres envolvidas no programa. Após a seleção, as jovens passam por um treinamento especial. A primeira impressão de quem ouve falar do grupo é que as mulheres servem como animadoras em festas e eventos privados, dançando, cantando e participando de jantares exclusivos. Mas a verdade vai muito além disso. Desertores revelam que, durante essas festas, as mulheres são forçadas a participar de atividades de caráter sexual coercitivo. Além disso, as mulheres ficam sob vigilância constante, sem permissão para entrar em contato com o mundo exterior ou falar com suas famílias.
Se tentarem resistir ou fugir, as consequências são extremas. Relatos sugerem que algumas jovens que tentaram escapar nunca mais foram vistas, o que leva a crer que foram silenciadas pelo regime. Parece algo saído de um filme de terror, mas, de acordo com os desertores, isso acontece longe dos olhos do mundo. Tudo o que vimos até agora já seria suficiente para chocar qualquer pessoa. Mas aqui vai a verdade. Isso é só a ponta do iceberg. Grande parte do que sabemos vem de relatos de desertores e investigações de inteligência internacional. Agora, imagina o que ainda está escondido nas sombras. E assim chegamos ao fim de mais uma aventura por esse nosso belo mundo, que às vezes não é tão belo assim. Se gostou dessa viagem, não esqueça de deixar o like, seguir o canal e ativar as notificações. Assim, você acompanha de perto as próximas histórias que já estão sendo preparadas e que prometem te levar ainda mais longe. Obrigado por embarcar nessa jornada com a gente. Nos vemos no próximo vídeo.